Nossas duas últimas aulas foram sobre ácidos e sobre bases. E a nossa aula agora é uma aula sobre sais. Observe, o mesmo cátion que formava a base, o mesmo ânion que formava o meu ácido, está agora formando um sal. O que é um sal, então? São substâncias que não começam por H e que não terminam por OH. E que tem mais, e se tiver no ânion tiver oxigênio, ela obrigatoriamente terá mais de dois elementos químicos. Quando o cátion e o ânion têm a mesma valência, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, a forma do sal é só juntar esse cátion com este ânion. Observe, essa substância que eu tenho aqui, ó, é o cloreto de amônio, onde o amônio é o cátion e vale mais 1, e menos 1 é o ânion cloreto. Mas se x e y forem diferentes, nós vamos dar o nome fazendo a tesourinha, cruzando a fórmula, que é o que foi feito aqui. Observe, o sódio é mais 1 e o SO4 é menos 2. Então eu tenho um ânion e 2 cátion, e esta substância é o sulfato de sódio. Aí tu pergunta, como é que eu vou saber que esse ânion é o sulfato? E eu te respondo, só tem um jeito. Decore a tabela de ânions. Pode saber também através do ácido. Decore os ácidos, então. Mas alguma coisa você vai ter que decorar. Só tem um jeito de saber química inorgânica. Decorando ou a tabela de ânions ou os ácidos que nós vimos na última aula. Observe, quando uma substância tem características, tem a função ácido, ela tem as terminações hídrico, oso e ico. Hídrico é quando não tem oxigênio, na forma mais reduzida do ânion, por exemplo, clorídrico. Oso é quando está oxidado, mas não no seu estado máximo. E ico é quando está no seu maior estado de oxidação, que é o número do grupo. Quando este ácido, este mesmo ânion que formou o ácido, agora está formando um sal, nós somos obrigados a trocar o sufixo. A terminação vai mudar e ele vai passar agora a ser eto, ito ou ato. SO4 vem do ácido sulfúrico, então ele é o ânion sulfato. Olha aqui, ó, carbonato, porque o CO3 vem do ácido carbônico, de ferro, 3. Como é que eu sei que o ferro é 3? Por causa da tesourinha. Então, observe, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmanchar a tesourinha. CO3 menos 2 é o ânion carbonato e o ferro mais 3 fazendo o meu carbonato de ferro 3. Na minha opinião, o melhor jeito de aprender sais é aprendendo a reação de neutralização. Então eu vou te explicar sais dando alguns exemplos de reação de neutralização aqui e mostrando esta lógica da troca do sufixo e como ocorre a formação de um sal. Existem muitas maneiras de ensinar reações de neutralização e eu acredito que a minha maneira ela é um pouquinho diferente. Então presta bem atenção como é que é o meu raciocínio, porque em lugar de olhar para o sal, quando eu faço uma reação de neutralização, eu olho para a água. Observe, uma neutralização é uma reação ácido mais base, formando sal mais água. Quem é o meu foco? O meu foco é a água. O que eu vou enxergar? Que a água tem fórmula HOH. O ácido entra com H e a base entra com OH.
eles precisam contribuir com a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de hidroxila, para que cada um deles vá formar água. Então, qual o meu fundamento da neutralização? Que o número de hidrogênios proveniente do ácido precisa obrigatoriamente ser igual ao número de hidroxilas proveniente da minha base. E isto é o que vai fazer eu montar as reações de neutralização. Primeiro exemplo, o exemplo mais feijão com arroz. HCl mais NaOH. Observe, eu tenho aqui um ácido que é o ácido clorídrico. Esse ácido vai contribuir com H e a base vai contribuir com OH, e como produto eu terei uma molécula de água. O que não é água é o sal. Como será esse sal? O cátion vai ser o sódio e o ânion vai ser o cloro. Sempre o positivo primeiro e o negativo depois. Então, sempre o metal, depois o não metal. Como esse ácido é clorídrico, nós vamos transformar esse hídrico em eto e agora ele será chamado cloreto de sódio. Assim como o meu cátion é o hidróxido de sódio aqui, é o cloreto de sódio ali. Esse é o exemplo mais simples. Vamos pegar outro. Observe, eu pego HNO2 mais MgOH2. Já começo tendo um problema. Qual é meu problema? O número de hidrogênios do ácido e o número de hidroxilas da base não é igual. Qual é o segredo? Torná-los iguais como? Na química, quando duas coisas não são iguais, a gente cruza para que elas se tornem iguais. Então eu vou pegar esse 2 e vou colocar aqui, e vou pegar este 1 e vou colocar ali. Por que eu fiz isso? Observe, eu agora tenho 2 Hs do ácido e eu tenho 2 OHs da base. Isto vai fazer com que eu tenha, formando o meu sal, a minha água, 2 moléculas. Agora nós vamos pensar no sal. A primeira coisa que tu tem que entender, tem que incorporar, não pode fazer nunca, é mexer na quantidade de oxigênios que tem aqui. Isto é um ânion. É o mesmo ânion que está aqui. Ele vem inteiro, na íntegra para cá. Não esquartejem o meu ânion. Não roubem o oxigênio desse ânion. Ele vem em monobloco na íntegra para cá. Vai ficar assim, ó. Magnésio, primeiro, é o metal, é o cátion, e o NO2 depois. Ora, NO2 tem 2. Então eu vou abrir um parênteses aqui e vou pôr o 2. Magnésio tem 1, ficou 1. Vamos dar nome. Esse ácido chama-se ácido nitroso. Esta base é o hidróxido de magnésio. Nitroso, teimoso, mosquito. E agora então eu vou ter o nitrito de magnésio. Teimoso, mosquito no bico do pato. Resolve a questão da prova da URGS. Certo? Então, oso vira ito. Vou fazer um com ato agora para fazer um de cada um. Eto, ito e agora um exemplo com ato. Olha aqui. Vou pegar H2SO4 e vou fazer a reação com AlOH3. Por onde eu começo a fazer um exercício de neutralização? Igualando hidrogênio com hidroxila. Esse 4 é um número imexível, porque ele pertence ao ânion sulfato e ali fica. Ele virá na íntegra para cá. O meu sal será formado pelo alumínio
E pelo SO4, o alumínio e o SO4 vão formar um sal, que eu ainda não sei em que quantidades. Este H e este OH vão formar água. Então eu vou ter a formação de moléculas de água a partir de todos os Hs do ácido e todas as hidroxilas da base. Quantas? A única coisa que eu sei é que precisa ser igual. Na química, quando dois números que não são iguais precisam ser tornados iguais, o que a gente faz? A gente cruza. Então eu vou pegar esse 3 e vou colocar ali, e esse 2 vou colocar aqui. Eu fiquei com 6 hidrogênios e 6 hidroxilas, ou seja, 6 moléculas de água. O que sobrou agora? O meu sal. Olha a quantidade. Alumínio tem 2, bota aqui. SO4 tem 3, coloca aqui. Eu vou ter aqui o ácido sulfúrico, icovirato. Em lugar de chamar sulfurato, por uma questão de som, eu vou chamar de sulfato de alumínio. Observem que aqui nós temos as reações de neutralização total. Hidrogênio, hidroxila do ácido e da base viram água. E a fórmula do sal é o que sobra. Se tu quiseres analisar se a fórmula do sal deu bem certinho, pega as cargas do cátion iônico e cruza para ver se deu certo. Então olha aqui, ó, mais um menos um já confirmamos. Mas olha aqui, ó, o magnésio é mais 2, 2 hidroxilas. Grupo 2, metal alcalino terroso. O NO2 é menos 1. Tesourinha, Mg1, NO2, 2. O alumínio é um elemento do grupo 13, é mais 3. O SO4 é um ânion cuja carga é menos 2. Tesourinha, Al2, SO4, 3. Então, sempre que a gente tiver feito a água corretamente, também estaremos fazendo corretamente a fórmula do sal. Para completar este assunto, nós vamos falar agora nas reações de neutralização parciais. Uma reação de neutralização parcial é, em primeiríssimo lugar, uma questão que a prova tem que avisar. Se não disser nada, é sempre neutralização total. A prova tem que ser muito óbvia, muito clara, que ela está falando numa neutralização parcial. Como se dividem as neutralizações parciais? Ou de um ácido, ou de uma base. Vamos começar falando na neutralização parcial de um ácido, porque é a mais importante de todas. Olha aqui, ó, forma o que a gente chama um hidrogenossal. O que é um hidrogenossal? É um sal que apresenta um hidrogênio que ficou preso do ácido no meio da sua fórmula. Eu vou colocar aqui embaixo uma reação para a gente comparar. Vamos criar um paralelo. Observe, eu vou fazer a reação entre NaOH e ácido carbônico. Esta reação, eu posso fazer duas reações diferentes. Observe, aqui embaixo, eu vou falar numa neutralização total. O que envolve uma neutralização total? Igualar hidroxilas com hidrogênio. Eu boto um 2 aqui e um aqui. Com isso, eu vou ter o sal Na2CO3 mais 2 moléculas de água. Isto aqui é a reação de neutralização total entre o hidróxido de sódio e o ácido carbônico, formando carbonato de sódio. Essa é a lógica. Mas se uma prova de vestibular que disser assim, considere a neutralização parcial do ácido carbônico em relação ao hidróxido de sódio. Ele está me dizendo, olha aqui, ó,
fixa na proporção 1:1. Fixei. Olha como vai ter um hidrogênio que não tem hidroxila. Esse hidrogênio que não tem hidroxila vai permanecer. E eu tenho uma reação que vai formar NaHCO3 mais um único H2O. Esta é uma neutralização parcial de um ácido, porque um dos hidrogênios do ácido não foi neutralizado. Ah, por que não foi? Ou porque o ácido é muito fraco, ou porque a quantidade de hidróxido de sódio disponível era baixa, ou ambas as causas. Esta substância vai ter uma nomenclatura segundo as regras da IUPAC, vai ter uma nomenclatura usual, que é a usada, e vai ter uma nomenclatura antiga, que contém um erro grotesco e que não é mais para ser usada. Se aparecer numa prova, lembre-se, esta maneira de chamar está errada. Observe, segundo a IUPAC, esse sal vai se chamar hidrogeno carbonato de sódio. A nomenclatura usual chama ele bicarbonato de sódio. Olha que nome interessante. O porquê desse nome? Antes de se ter fórmulas das substâncias, se tinha massa. E as fórmulas foram descobertas a partir dessas massas. A massa molar do carbonato de sódio é 106. E a massa molar do bicarbonato de sódio é 84. Vocês imaginem, lá no século XIX, os químicos fazendo essa reação e obtendo dois sais com massas diferentes, mas com propriedades extremamente iguais. Então, o que eles disseram? Existem dois carbonatos de sódio. Vamos chamar de carbonato de sódio o que tem a massa maior e vamos chamar de segundo carbonato de sódio o que tem a massa menor. E segundo carbonato de sódio virou bicarbonato de sódio. Nomenclatura antiga com erro. Chamavam esta substância de carbonato ácido de sódio. Por que está errado? Porque este sal tem pH básico. Eu usar o nome ácido me sugere que aquele hidrogênio que está ali é um hidrogênio ácido. E não é. Aquele hidrogênio que está ali é um hidrogênio fraco. E como um hidrogênio fraco, ele está preso na minha fórmula. Isto aqui é o ânion, valendo -1, chamado bicarbonato ou hidrogênio carbonato. Por que eu sei que este sal tem pH básico? Observe, ele é proveniente de uma base bem forte e de um ácido bem fraco. A base é muito mais forte do que o ácido, portanto, o que predomina no sal é o caráter básico. Anota aí uma coisinha bem PUC. Substâncias consumidas por nós como antiácidos estomacais. O que a gente consome como um antiácido? Hidróxido de magnésio, também chamado de leite de magnésia. Ele é muito laxante, então nem sempre se usa. Hidróxido de alumínio, que é aqueles comprimidinhos Malox, Milanta, são aqueles produtos antiácidos que se consomem em comprimidos. Carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, que são o sal de frutas, que compõem os sais de frutas, porque tem efervescência. Sempre que uma substância for um carbonato ou um bicarbonato, a reação dela vai liberar CO2. Então, efervescência, fervura fria, é a liberação de um gás. Isto é a formação de um hidrogênio-sal proveniente de uma neutralização parcial de um ácido. Eu agora vou limpar esse quadro e vou te explicar a neutralização parcial de uma base. Vamos lá. Como funciona a neutralização parcial de uma base? Esquema muito parecido
Só que ela é uma reação mais difícil de se fazer. De maneira geral, a base não quer a neutralização parcial, ela faz a neutralização total. Eu preciso de um sal pouco solúvel como produto. É bem difícil isso aqui. Dê uma base. Teoria. Forma 1. Hidroxissal. Exemplo. Vou botar o exemplo que está no livro de vocês. Hidróxido de cálcio mais ácido clorídrico. Usando a proporção 1 para 1. O que vai acontecer? Eu vou ter uma hidroxila que não vai ser neutralizada porque não tem hidrogênio para ela. Eu vou formar um sal que vai apresentar uma hidroxila no meio da fórmula. E eu tenho como resultado uma molécula de água. Eu vou ter um nome segundo a regra da IUPAC e vou ter uma nomenclatura antiga. Observe, essa nomenclatura não tem erro. Essa nomenclatura está certa. A primeira, hidroxicloreto de cálcio. A segunda, cloreto básico de cálcio. Isto aqui é verdadeiro. Esta substância, quando dissolvida em água, libera hidroxila. Esta substância apresenta características básicas. O que eu te aconselho agora a fazer? Na página 138 e 139 do nosso livro do extensivo, tem uma lista de exercícios para fazer sobre isso. Treinando. Se você não tem essa lista, procure ela no nosso grupo do Facebook. E ainda procura comigo, porque eu tenho algumas impressas que vocês podem pegar, ok? Treinem bastante neutralização, que vale a pena.